Bom, vamos continuar com buscas, usando esse mesmo exemplo que nós mencionamos anteriormente, né, de fazer uma busca sobre as estações meteorológicas do país e encontrar as cidades, né, onde a gente tem os registros das cidades, das temperaturas mínimas e máximas no dia. E todos esses valores guardados em listas, né? Então, para a gente poder fazer essa lista, essa busca sequencial em listas, a primeira coisa que a gente vai trabalhar nesse exemplo em Python é recuperar os dados dessas listas a partir de um arquivo. Então, suponha que você tem um arquivo de texto para as cidades, um por linha, uma cidade por linha, né? Você tem um arquivo de texto para as temperaturas máximas, uma temperatura máxima por linha, e o arquivo de texto para as temperaturas mínimas, uma temperatura mínima por linha. E as linhas estão, né, ordenadas, né, e organizadas de acordo com a cidade. Então, a 10ª cidade corresponde à 10ª temperatura máxima, 10ª temperatura mínima. Isso é simples de ver, né? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a ler esses dados do arquivo, né? Então, antes da gente falar de buscas, vamos recuperar esses dados para a gente poder trabalhar com eles. A gente vai fazer uma funçãozinha aqui que lê os dados do tipo string, né? Então, por exemplo, nossas cidades são dados do tipo string. Estão guardados em arquivos, tem cada uma das strings, e o enter, né, ou return, separa uma cidade de outra nesse arquivo. Então, para ler esses dados, a gente já aprendeu a ler arquivos usando open, né, e a gente usa o with para colocar tudo no mesmo bloco, não necessariamente precisar fechar explicitamente com close, mas quando o bloco terminar, a gente encerra aquele arquivo, né? E esse arquivo vai permitir, então, que a gente leia. Como esse arquivo tem múltiplas linhas, né? No caso, strings, o que a gente vai fazer? A gente vai ler cada uma das linhas. Mas, bom, a gente quer guardar no final a lista de cidades. Então, a gente vai criar uma lista aqui, inicialmente vazia. Então, a gente vai percorrer cada uma das linhas do arquivo, né, usando um for each. E após, né, receber cada uma dessas linhas, a gente vai trabalhá-las, né? A gente sabe que uma linha dessa pode ter espaços ao final, depois do nome da palavra, a gente quer eliminar esses espaços. E também a gente sabe que tem um enter, né, ao final da linha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para recuperar esse string da cidade sem esse enter e sem esses possíveis espaços é fazer essa operação aqui. O nosso string str vai guardar o valor da linha, retirando o último elemento, então por isso o colchete 2 pontos menos 1. Assim a gente retira o enter do final da linha. E a função strip, ela retira quaisquer elementos que não sejam textuais após o último elemento textual. Então, se houver espaços, imagine que uma cidade se chama Feira de Santana. Então, Feira de Santana tem espaços entre Feira de e entre de e Santana, mas esses a gente não quer remover, a gente quer remover os que vêm após a palavra Santana. Se houver, então a função strip faz isso. Então é isso, a gente tem cada uma das strings, né, str, correspondendo à linha daquele arquivo, né, ao nome da cidade. Então agora vamos colocar essa cidade na nossa lista, né? Isso a gente sabe fazer, bem fácil, com append. E ao final desse loop a gente tem então uma lista com cidades, que no caso é uma função genérica para ler quaisquer strings. A gente basta retornar essa lista então vai ser uma lista de strings, a gente vai poder trabalhar com ela. Para ler dados numéricos de temperatura, que são dados do tipo float, a gente vai fazer uma função ler dados float, que recebe um nome de arquivo, abre este arquivo, né, como a gente fez no exemplo anterior, e perdoe a minha indentação um pouco diferente aqui, tá? Mas ainda assim não está incorreto. E a gente o que a gente vai fazer, né, ao abrir esse arquivo? Primeiro, a gente vai fazer como no exemplo anterior, criar uma lista vazia,
e vai percorrer cada uma das linhas desse arquivo. Só que agora as nossas linhas não têm mais strings, quer dizer, elas têm dados na forma de string, né? Mas os dados que estão lá guardados correspondem a números, né? Então, a gente vai tratar eles de uma maneira diferente. Então, a gente vai fazer o loop for each, e para cada uma das linhas, a gente vai converter esse valor, essa string, num float. Ao fazer essa conversão, são ignorados os espaços e enter, né, no final, e o valor é convertido no formato de número de ponto flutuante, na variável valor. Então, basta pegar esse valor e jogá-lo na lista. Bom, e por fim, retorna essa lista. Então, essas duas funções são apenas funções auxiliares para nosso problema de busca. A gente falou delas aqui apenas para tornar o nosso exemplo mais real, mais realista, né? Então, isso não é incomum, né? Por exemplo, você pode realmente pegar todos esses dados dessas estações meteorológicas e jogá-los nesses arquivos, e isso não é difícil de fazer. Um programa de um central de meteorologia pode fazer isso. E aí depois eles podem deixar esses arquivos disponíveis para os usuários no país, né, fazerem isso que nós fizemos aqui, né? Bom, depois, é claro, né, a gente, né, vai partir para o problema de busca. Então, vamos ser mais concretos agora, né, e fazer um programa principal aqui, onde a gente começa lendo os dados das cidades, a partir do arquivo cidades.txt. Então, suponho que esses dados estão disponíveis de maneira fácil, poderiam estar disponíveis na rede, mas vamos trabalhá-los, né, de uma maneira bem simples, aqui, como se eles estivessem no nosso computador. Então, a gente lê esse dado de cidades e você, ao fazer essa função ler dados de string, ela retorna uma lista de strings, que no caso aqui vai ser cidades. Ao fazer ler dados float do arquivo máximas.txt, ao final nós vamos ter uma lista de temperaturas máximas. E ao fazer ler dados float do arquivo mínimas.txt, no final a gente tem a lista de temperaturas mínimas. Então, no final a gente tem essas três listas, e como eu tinha falado antes, essas listas estão consistentes umas com as outras, né, em que cada índice da lista corresponde, né, à mesma cidade, a máxima daquela cidade e a mínima daquela cidade. Bom, então, feito isso, a gente tem nossas preliminares prontas, né, para a gente poder fazer a busca. Então, vamos continuar aqui fazendo cada uma das buscas que a gente mencionou. Busca por existência, busca por quantidade e busca pelos elementos. Então, vamos começar pela busca por existência. Está aqui nossa pergunta. Quero saber se há alguma cidade com temperatura máxima acima dos 40 graus. Então, a gente, retomando nosso programa, a gente leu as cidades máximas e mínimas, e agora a gente vai querer saber se há alguma cidade com temperatura máxima acima de 40 graus. Se a questão é da temperatura máxima, então temos que varrer a lista das máximas. E a busca, então, será feita sobre ela. E será uma busca sequencial, né, como nós já fizemos. Então, uma busca sequencial é feita simplesmente com um loop. Eu varro todos os elementos da nossa lista. Então, para cada temperatura na lista de máximas, se a temperatura for maior que 40 graus, então isso quer dizer que há uma cidade. E aí, nesse momento, eu posso interromper a busca, né? Posso simplesmente dizer, uma cidade passou dos 40 graus e break. Não preciso continuar o loop, porque o loop só precisa continuar enquanto não tiver achado cidades. Obviamente, se eu não achar nenhuma cidade, né, com temperatura acima de 40 graus, eu tenho que dizer que não, né, que não achei. Então, esse else aqui, na verdade, é um else relacionado ao for, né, talvez não seja muito comum a gente vê-lo. Ele é praticamente opcional, a gente poderia ter feito sem ele, porque a gente sabe que ao terminar o for, a gente... desculpe, né? Ele é necessário, né? Porque a gente não quer dizer que não houve cidade acima dos 40 graus, caso tenha havido, né? Então, esse break aqui interromperia o loop, né? E o else, na verdade, só será executado se o for chegar até o final. Esse que é o significado explícito do else de um for.
né? Se o for chegou ao final e não houve break nele, então será executado o else. E aí, nesse caso, basta fazer uma mensagem de print dizendo que nenhuma cidade passou dos 40 graus. Então, se houver uma cidade, será mostrada a mensagem de que uma cidade passou dos 40 graus e o loop será interrompido e esse else não será executado. Agora, se não houver nenhuma cidade, todas elas serão percorridas e, como nenhuma delas foi percorrida, o loop termina e será executado o comando else do loop. Bom, assim a busca por existência, se eu fizesse isso na forma de funções, obviamente eu teria que fazer uma função busca, que recebe uma lista e uma chave de busca, que no caso aqui seria a temperatura 40 graus. E essa função retornaria verdadeiro ou falso, ou true ou false em Python. Aqui a gente não precisou fazer isso, né, porque nossa busca, nós temos acesso direto à nossa lista e podemos fazê-la aqui no programa principal. Na caso da busca por quantidade, né, a gente fez aquela segunda pergunta de saber quantas cidades têm temperatura mínima diária abaixo de 15 graus, então é mais de uma possivelmente, né? Pode não ser nenhuma, pode ser uma, pode ser mais de uma. E a gente quer saber a quantidade. Então, a gente vai fazer similar, né? A gente lê os dados de cidades máximas e mínimas. Vamos precisar de um contador, porque a gente quer saber quantas cidades, né, têm essa temperatura mínima, abaixo dessa temperatura mínima. E, é claro, começamos o nosso contador de zero. E vamos fazer o nosso loop pela lista de mínimas agora. Em vez de varrer a lista de máximas, estamos varrendo a lista de temperaturas mínimas. Aí, é claro, a gente vai ter um if aqui. Se a temperatura for menor do que 15 graus, então eu vou incrementar o contador. Então, nosso contador será, né, terá exatamente ao final, né, desse loop, né, quantas cidades têm temperatura mínima abaixo de 15. Nesse caso, então, eu não tenho uma condição verdadeira ou falsa, eu tenho no final uma contagem. A contagem pode ser zero, se não houver nenhuma, pode ser uma, duas, três, quantas cidades tem. Então, a gente não tem que fazer um else aqui nesse for. Então, basta ao final do for dizer quantas cidades estão abaixo de 15 graus. É só mostrar o valor do contador. Então, foi feita a busca também sequencial, né? E vocês estão vendo, a busca sequencial, de uma maneira bem simples, ela varre a lista em ordem, né? Do primeiro elemento ao último elemento. E, por fim, se eu quiser fazer uma busca por elementos, aqui eu tenho que trabalhar com listas de cidades, né? Então, eu quero saber quais são as cidades que têm temperatura máxima acima de 35 graus. Então, vou trabalhar com a lista de máximas para saber quais são as cidades que superam a máxima de 35. E vou trabalhar com a lista de cidades, é claro, né? Porque eu tenho que dar um nome e guardá-las em uma lista de cidades. Então, a gente primeiro lê esses dados, né? Como a gente tinha visto antes, né? Eu estou resgatando, né, o que a gente já fez antes. Leio as três listas. A gente vai ter aqui uma coleção nova, uma nova lista que eu estou criando aqui, que eu chamei de cidades quentes, que começa vazia e cujo objetivo é guardar as cidades que têm temperatura acima de 35 graus. Certo? Aí, claro, a gente vai fazer, como sempre, a busca sequencial. Então, vou agora fazer a nossa busca. Mas por que você fez agora um for com range, né, com contador, em vez de fazer uma busca com for each? O problema é porque eu quero me referir explicitamente ao índice da busca, porque eu tenho os nomes das cidades numa lista e o nome e os números das temperaturas máximas na outra lista. Então, para eu poder me referir, né, a uma cidade cuja temperatura máxima foi encontrada, né, acima de 35, eu preciso saber qual é o índice daquela cidade ou daquela temperatura. Ambas, né? E como a gente faz isso? A gente usa um contador aqui, o i, na verdade, vai conter o valor do índice das nossas cidades, né? Dentro da nossa lista. Bom, então, como é que a gente encontra? A primeira coisa é pegar o valor da temperatura para testá-la, né?
Poderia fazer direto no if, mas aqui eu peguei explicitamente o valor da temperatura e coloquei na variável temperatura, né, para cada uma das temperaturas de todas as cidades. Se essa temperatura for maior que 35 graus, então isso quer dizer que esse índice I, nesse momento, vai corresponder a uma cidade com temperatura acima de 35, uma cidade quente. Então, é com esse índice I que eu vou trabalhar. Então, vou relacionar a lista cidades com a lista máximas pelo índice I. Como é que a gente faz isso? É só fazer a nossa cidade, que a gente vai adicionar na nossa lista de cidades quentes, ser o cidades I. Ou seja, para o máximas I acima de 35, corresponde a uma cidades I acima, ou corresponde a uma cidades I. E essa cidades I eu coloquei na variável cidades apenas para colocá-lo na lista aqui de cidades quentes. Então, feito isso, eu estou, né, retornando, então, no final, essa lista de cidades quentes. Ao final, essa lista de cidades quentes vai conter as cidades que têm temperatura diária máxima acima de 35. Para fazer isso, basta agora fazer um for each para cada uma das cidades na lista de cidades quentes, mostrar essa cidade. Pronto. Todos os três padrões de busca, então, foram mostrados aqui. A busca por existência, de alguma coisa acontece ou não existe aquele elemento na lista, na coleção. A busca por quantidade, onde a gente precisa de um contador. E a busca por elementos, onde a gente precisa de como é que chama? De uma lista adicional para guardar as cidades. Observe que isso aqui é o caso padrão geral para busca por elementos. Eu poderia fazer uma busca mais simples, que era a busca pelo primeiro elemento, que tem a temperatura acima de 35 graus. Aí seria diferente, não precisaria de uma lista de cidades quentes, bastaria encontrar esta cidade. Então, bastaria encontrar esse índice, esse primeiro índice I, que respeita essa condição de ser maior que 35. E aí o retorno, então, poderia ser simplesmente essa cidade I, né? E só precisaria fazer uma vez, então esse loop aí poderia ser quebrado, né, com break. Enfim, acho que isso dá para ter uma ideia boa de como funciona a busca sequencial em listas. Eu acho que vale a pena vocês fazerem alguns exercícios, então tem a nossa lista de exercícios que trabalha esse assunto de busca, então fica aí para vocês exercitarem, né? No livro também tem exercícios sobre busca. Fazendo esses exercícios de busca sequencial, vocês se acostumam com a ideia de busca e praticam ela da maneira mais simples. Talvez não a mais eficiente, mas a mais simples, se acostumam com a ideia de busca. Busca em conjunto de dados, busca em coleções, ok? Então façam exercícios e a gente se vê depois.